maioria de 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os votos em eleições proporcionais pertencem aos partidos e coligações e não aos candidatos eleitos. Na prática, a medida acaba com o chamado troca-troca de partidos, estabelece a fidelidade partidária entre deputados federais, estaduais e vereadores. A decisão foi motivada por uma consulta feita pelo PFL sobre o direito dos partidos e coligações preservarem a vaga quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito. Mas muitas são as dúvidas. A medida tem efeito retroativo? Como ficam os políticos que foram eleitos por partidos extintos? Vamos saber no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado eleitoral Eric Pereira, o cientista político Cláudio Emerenciano e o vereador de Natal Aquino Neto. O Você Debate está começando agora e volta depois do intervalo. Boa tarde. 4 partidos anunciaram que vão entrar com ações na justiça para tentar recuperar as cadeiras de representantes que praticaram infidelidade partidária. Entre essas legendas, o DEM, antigo PFL, partido pelo qual Aquino Neto foi eleito vereador de Natal. E é com ele que eu começo o programa de hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Nelly. Boa tarde, você da TV Ponta Negra. Boa tarde aqui os colegas que estão participando do Você Debate. A minha primeira pergunta é a seguinte: afinal, o senhor acredita que o mandato pertence ao senhor ou ao seu partido? Pertence ao povo. O povo de Natal, que há 4 mandatos está me colocando na Câmara Municipal. Então, existem as controvérsias, evidentemente, mas eu entendo que o mandato, ele pertence ao povo. E o povo é quem escolhe o seu representante. O senhor, então, não acha que se enquadra nessa tese de infidelidade partidária? Evidentemente que a gente precisa de um partido para sair candidato. Mas nunca houve que eu saiba, um político, ele tenha perdido o mandato pela mudança de partido. O próprio PFL, que hoje é DEM, todos mudaram. A época era PDS. Deixaram o PDS e criaram o Partido da Frente Liberal naquela eleição de Tancredo Neves. Então, com essa mudança do PFL para DEM, o senhor acredita que pode se colocar como um tipo de extinção do partido? O senhor se enquadraria aí nesse caso? Olha, o partido foi extinto, mas eu creio que os juristas, eles entendem que a proposta é a mesma do PFL, enfim, não dá para se enquadrar por esse caminho. Certo. Doutor Eric, boa tarde. Boa tarde. No caso, por exemplo, de partidos extintos, no caso o PL, né, que é um partido que foi realmente extinto, o PFL ainda é um caso a se ver, né? O senhor acredita que estaria havendo infidelidade partidária quando o partido é extinto e o candidato, então, eleito muda de legenda? Não, são concepções diferentes. O primeiro aspecto é que o conteúdo programático ele foi mantido, foi respeitado, apenas houve uma modificação de nomenclatura. Isso aí foi aprovado pelo TSE, não há nenhum problema nisso aí. O que existe, na verdade, é que nós não podemos ter uma concepção de fidelidade partidária pura e simplesmente como foi posta pelo TSE. Eu sou a favor da fidelidade partidária, mas dentro de uma reforma política onde você discuta o voto distrital. Afinal, você não pode jamais imaginar no Brasil, na peculiaridade brasileira, que o cidadão está votando no partido. Ora, o cidadão está votando eminentemente no candidato. Tanto que você tem os chamados puxadores de votos. Você tem aqueles candidatos onde se discute para formar uma coligação e nessa coligação você tem esse coeficiente partidário. O que é que existe? Quando o TSE trouxe Norberto Bobbio, quando o TSE trouxe os doutrinadores para aplicar a fidelidade ao Brasil, ele trouxe um modelo da Itália que lá dá muito bem, dá muito certo. Só que no Brasil, quando o Norberto Bobbio fala de fidelidade partidária, ele também fala da proibição de coligações no proporcional. E isso não foi discutido. Então nós precisamos ter um debate amplo, nós precisamos ter uma discussão grande, para que nós podemos ter pelo menos um modelo distrital misto, como nós temos na Alemanha. E aí sim, aí você passa a discutir essa fidelidade, que todos nós, eu acho que o Brasil inteiro, ele é a favor. O Brasil ele precisa passar desses partidos de aluguel, dessa multiplicidade de partidos, para uma pluralidade partidária, aí sim um partido forte, mas um partido forte que não seja pego, todos sejam pegos de surpresa, onde você tem aquele candidato que puxa voto, onde você tem a representação, a peculiaridade brasileira nascendo
Não no modelo italiano, não no modelo francês, mas sim no modelo brasileiro em que você aplique e você satisfaz essa soberania popular. A resposta do vereador foi fantástica. Ela pertence ao povo. É evidentemente que pertence ao povo. E é por isso que nós precisamos ter uma discussão de fidelidade partidária juntamente com a reforma política ampla, de forma estruturante. Não pontual, não dessa forma casuística, mas de uma forma pontual, de uma forma estruturante, onde você discuta vários aspectos. Certo. Doutor Cláudio, o senhor concorda com o doutor Eric no sentido de que o problema da fidelidade partidária no Brasil está no modelo eleitoral praticado? Concordo plenamente. Agora acrescentaria. Toda essa discussão nos remete para a gravidade e a urgência de uma reforma política no Brasil. Os partidos políticos que aí estão, eles perderam sua consistência. Nós temos puxadores de voto. Vou dar um exemplo bem objetivo. Hoje o presidente da República que foi reeleito é bem maior do que o seu partido. Quer dizer, os eleitores brasileiros votaram em Lula, mas não votaram no PT. Esse é um exemplo. Não há democracia que se sustente, se preserve, sem partidos fortes. O doutor Eric também tem razão. Como há um outro aspecto, eu ainda há pouco comentava com ele, com aqui no Neto, um dado para mim sociológico, antropológico, cultural, preocupante. O Brasil está vivendo um processo de idiotização. Como assim, doutor? Vou explicar. Nós sabemos que a lei só pode retroagir para beneficiar, jamais para prejudicar. E quem mais sabe disso são os eminentes magistrados que compõem o TSE e que integram o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eles próprios, de algum tempo a esta parte, vêm prolatando decisões decisões que ferem um princípio universal de direito. Um princípio universal de direito. Ou seja, exemplo, vamos falar em outros casos. A verticalização. A verticalização também emergiu, sem que houvesse expressamente algo na lei, mas emergiu de um entendimento do TSE corroborado depois pelo Supremo Tribunal Federal. Esdrúxulamente. O que eu quero dizer... Não foi uma interpretação da lei. Não, porque, veja bem, o poder de interpretar a lei, em primeiro lugar, só quem pode interpretar a Constituição neste país é o Supremo Tribunal Federal. Mas é uma competência original, dada pela Constituição Federal. É o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ao Supremo se aplica o seguinte, uma máxima latina que vem do direito romano. Roma locuta, causa finita. Quer dizer, o Supremo decidiu, o Supremo, no caso, substituindo Roma, julgou, a causa terminou. Bom, mas no caso aqui brasileiro, é que os eminentes membros, embora interpretem aqui e acolá anseios da sociedade brasileira, mas eles não podem ceder também às suas próprias competências. E eles têm cedido. O que há é o seguinte, nós estamos dominados, a população, os senhores que nos veem nesse momento, nos ouvem pela TV Ponta Negra, precisam se conscientizar do seguinte, o Brasil precisa de reforma. Entretanto, aquelas pessoas que nós elegemos, nós, o povo brasileiro, elegemos, de uma maneira geral, me desculpe aqui o senhor vereador presente, essas pessoas resistem à reforma política, porque sabem que se o voto distrital for implantado, se for estabelecida, não com efeito retroativo, mas se for estabelecida a fidelidade partidária, eu tenho certeza que 2/3 dos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais não se reelegerão. Mas a fidelidade partidária, ela já não está na lei? Não, não está. Porque o TSE disse que ela já está. O TSE abusou, porque o TSE interpretou, e aqui eu não sou um jurista, o jurista é doutor Hélio Pereira, por sinal, um excelente, notável, vejam bem, um excelente advogado, dos maiores do Brasil em direito eleitoral. Então é ele que vai se definir a questão. Mas no meu modesto entendimento, embora eu fui professor, sou professor de ciência política, não fui professor de direito, embora tenha lecionado circunstancialmente direito constitucional. Mas, veja bem, até onde vai a prerrogativa, o alcance, a possibilidade do TSE ou até mesmo do Supremo de dizer que a lei pretendeu estabelecer a fidelidade partidária. Vejam bem, a Constituição que está aí é de 88. Então nós estamos com a Constituição em vigor desde nada mais, nada menos, vamos em outubro, do dia 4 de outubro, 5 de outubro, fazer 19 anos da mesma Constituição. Como é que só agora vem o TSE dizer que essa Constituição já previa a fidelidade partidária? Pelo amor de Deus. Foi o mesmo caso do TSE, que só veio a falar em verticalização na eleição, se não me engano, do Eric, de 1992, não foi isso?
Não, 98, né? 98. 98, quer dizer, percorridos 10 anos da vigência da mesma Constituição. Então, se de um lado nós podemos e devemos criticar os membros do Congresso Nacional, os deputados, os senadores, que resistem, que fazem de conta que querem realmente a reforma, mas resistem, porque sabem que vão ser atropelados pelos novos dinamismos sociais, também nós não podemos deixar de criticar os senhores magistrados, os senhores membros das cortes superiores deste país, que lamentavelmente irradiam um péssimo exemplo, ou seja, como se eles tivessem esse direito até de legislar. O judiciário tem o direito de interpretar a lei, jamais de legislar. E no caso aí da fidelidade partidária e da verticalização, não é interpretação, é legislação. Agora, doutor Eric, para que haja qualquer iniciativa desse tipo, vai ser preciso que os partidos requeiram, né? Pelo que o Supremo tem dito, pelo menos. Há um detalhe que precisa ser posto, é que o TSE, ele respondeu a uma pergunta da qual ele não irá examinar o caso concreto, porque a competência não é mais da Justiça Eleitoral. A pergunta foi feita... A pergunta foi formulada, não formulada da maneira mais correta possível. Mas foi formulada ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão encarregado que ele pode responder isso aí sem nenhum problema. Mas o grau de competência para definir a perda do mandato não é mais da Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral ela fiscaliza o processo eleitoral. O mandato eletivo passa a ser da Justiça Comum. Mas mesmo assim o TSE responde, e dentro dessa resposta do TSE nós precisamos definir, nós precisamos fazer um corte epistemológico nisso aí. O primeiro aspecto que nós precisamos levantar para que o cidadão entenda é que o TSE disse que fidelidade partidária, ele interpretou, ele declarou a existência de um instituto. Ele, nessa interpretação, ele diz, a fidelidade partidária, ela existe. O que está causando, e isso vai ser mantido pelo Supremo, não tem nenhuma dúvida, porque a fidelidade partidária, não há dificuldade na sustentação científica, na sustentação técnica dessa sua existência. A grande questão vai ser a sanção. É ou não sanção a perda do mandato. E aí você tem na Constituição um rol taxativamente das modalidades ou do momento em que você perde o mandato eletivo. E infidelidade partidária não é causa de perda de mandato eletivo. Não está elencado. Taxativo quer dizer que só pode ser o que está lá na Constituição. Só pode ser o que está na Constituição. Então essa discussão vai ensejar um pronunciamento das mesas das casas legislativas. Não é o partido que vai caçar. Até porque é uma discussão. Se a vaga ela é do partido ou ela é da coligação. Qual foi o partido que nas últimas eleições não coligou? Então eu não posso dizer que aquela vaga pertence àquele partido. Aquela vaga pertence àquela coligação. Que se desfez depois. Que ela se desfez depois. Então esse é o primeiro aspecto que nós precisamos colocar. Para que o partido não ache que vai caçar, como a gente viu declarações, que vou caçar, que vou tomar, quem vai assumir é suplente e tal. Não. Uma discussão muito antes de preliminar, que você precisa analisar a coligação. Um segundo aspecto é se a Câmara, se a mesa legislativa, ela vai declarar ou não essa vacância. E para ela declarar, ela precisa de um processo legal, ela precisa dar o direito de defesa, ela precisa ver quais os motivos dessa mudança de partido, dessa desfiliação. A partir daí você passa a ter uma discussão na Justiça. Se for a Câmara dos Deputados, você vai ao Supremo debater. Mas se for a Câmara Municipal de Natal, como nós já temos municípios no país que já estão caçando, a discussão vai ser o juiz de primeiro grau da Justiça Comum. Aí você vai ter todo um processo, e esse processo não é tão rápido nem célere como seria na Justiça Eleitoral. É um processo demorado. E há um outro aspecto. O vereador que queira mudar de partido agora, até setembro, dia 30 de setembro, para poder concorrer nas eleições de 2008, ele será cassado do seu mandato? Quer dizer, você não pode mudar de partido, e você tem que ter um ano antes, você tem que ter filiação partidária. Então, por isso que eu acho que esse recado que o TSE quis dar para a sociedade, esse aspecto social dessa decisão do TSE, foi um aspecto muito difícil de ser aplicado em termos práticos, em termos jurídicos, porque as consequências não é tão fáceis como foram feitas naquela noite de terça-feira, onde se declarou, existe, teve fidelidade, está com o mandato cassado. Não é bem por aí, porque a discussão jurídica é muito direta. Eu integro um tribunal, aqui em Natal, sou do Tribunal de Contas. Sim. Eu vou invocar aqui algo, quer dizer, que se aplica a tudo quanto o doutor Eric acabou de expor. No Tribunal de Contas, nós estabelecemos, a lei estabelece determinadas pré-condições de natureza formal para que uma denúncia seja aceita, ou também veja bem, ou então um pedido de informação, uma consulta, também seja acolhida.
Quer dizer, não cabe, por exemplo, a denúncia, a consulta sobre casos concretos. Tem que ser genericamente. Então vamos nos reportar exatamente ao que o doutor Eric acabou de expor, de uma maneira bastante explícita, clara e precisa. O TSE sabe que ao indicar, ao insinuar, ao sugerir que existe a fidelidade partidária. Quando existe a fidelidade partidária, vejam bem, em termos de quê? Do parlamentar, por exemplo, defender determinadas ideias. Exemplo, agora mesmo, o senhor ministro do Trabalho, o novo ministro do Trabalho, que é o VUP do PDT, declarou que, por ser uma questão programática do seu partido, do Partido Democrático Trabalhista, fundado por Leonel Brizola, ele, como ministro, jamais poderá concordar com qualquer alteração da CLT. Isso é que nós chamamos, isso me permita você, isso é que é esse entendimento hoje mais genérico de fidelidade partidária. Porque se ele, por exemplo, se ele se manifestasse favoravelmente às mudanças, ele estaria transgredindo o quê? O programa do seu partido. Estão percebendo? Isso doutrinariamente falando. Sim. Agora, no caso do TSE, o absurdo é que o plenário do TSE, que é constituído de pessoas experientes, pessoas sábias em direito, pessoas de alta responsabilidade, eles sabem perfeitamente da repercussão, dos desdobramentos, das consequências, até de natureza psicológica na sociedade brasileira, de suas decisões. Então, não está havendo por parte do TSE, e eu repito, também de membros do Supremo Tribunal Federal, cautela em fazer ou não deixar de fazer. Exemplo, eu pergunto aqui a todos os senhores telespectadores. O Brasil foi convulsionado há 1 ano e meio atrás, lembre-se bem, pelo chamado escândalo do mensalão. Constituíram-se 2 CPIs ou 3 CPIs, se não me engano. Vejam bem, o país passou 1 ano e meio discutindo essas questões. O Procurador-Geral da República formulou a mais grave, a mais extensa, a mais incrível, inadmissível denúncia de que se tem notícia na história, não só republicana, mas na história do Brasil. Esta denúncia está nas mãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal e esse cidadão até hoje não disse, não emitiu, não adotou nenhuma providência para que esse processo ande no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos vivendo uma crise, eu quero repetir, uma crise gravíssima, porque o Brasil está no processo de idiotização. Nós estamos perdendo o senso, como país, como sociedade, como povo, como dirigentes, o senso de responsabilidade. Nós temos responsabilidade não somente com a nossa geração, com o hoje, mas com as gerações que vêm, com as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. Qual é o país que nós vamos legar para eles? E esses homens, infelizmente, me parece, não estão compenetrados a esse respeito. Eu quero concluir essa intervenção para lembrar uma coisa. Juscelino Kubitschek, que foi o grande, quer dizer, o homem que alavancou este país e que morreu, como os senhores sabem, proscrito, quer dizer, por decorrência à ação do arbítrio da ditadura militar, injustamente perseguido. Esse homem disse o seguinte, que a única coisa que ele lamentava em Brasília era de que ele tinha a sensação de que a ideia de Brasília foi para que em Brasília convergissem todos os segmentos da nacionalidade brasileira, e todos aceitos. Mas ele tinha a impressão, ele disse isso uns 2 anos antes de morrer, ele tinha a impressão que os políticos em Brasília parecia que estavam dentro de uma redoma de vidro e ignorando a realidade brasileira. Parece que isso está acontecendo. Vejam aí o apagão aéreo, quer dizer, isso é uma brincadeira. O avião da Gol, quer dizer, houve uma tragédia, 154 pessoas morreram em outubro do ano passado, até hoje sequer, como se nós estivéssemos numa ditadura, e não estamos num país livre. O povo brasileiro não teve acesso ainda às informações que são gravíssimas, às conclusões do Ministério da Aeronáutica sobre a tragédia. Aí estão os controladores de voo praticamente manipulando a sociedade brasileira. É justo? Isso é um país? Isso é uma sociedade organizada? Lógico que não é. Ok, só voltando um pouquinho mais para essa questão da fidelidade, o senhor imperador não é o único, claro, que está nessa situação de mudança de partido. Como é que a classe política em geral, o senhor convive com outros políticos que também estão nessa situação, como é que a classe política recebeu essa notícia
da fidelidade partidária começar a ser exigida? Olha, eu tiro por mim. Evidentemente que fica um pouco apreensivo, mas nada de perder noite de sono. Até porque o próximo ano tem a eleição e eu espero que o nosso comportamento na Câmara Municipal, o nosso trabalho façam com que o povo de Natal continue acreditando no vereador Aquino Neto para que eu continue trabalhando na Câmara Municipal em prol da nossa cidade. Eu vejo por esse ângulo, eu vejo por esse aspecto. Natal, no meu caso, me conhece, sabe do nosso trabalho, sabe como eu entrei na política, como eu ingressei na política, foi ao lado do senador Carlos Alberto. Com a morte do senador Carlos Alberto, eu fui para o PFL, por acreditar, por respeitar a pessoa do senador Zé Agripino, que é o grande líder político do PFL no Brasil e no nosso estado. Fui para a oposição. Não fui para o governo, fui para a oposição. O PFL é oposição. Então, naquela oportunidade, o PFL, que era oposição, passou a fazer parte do governo da professora Vilma de Faria. Fazer parte do governo. Veio a eleição. O nosso candidato foi o deputado federal Ney Lopes, pessoa de uma índole e uma competência que o Brasil conhece e o Estado do Rio Grande do Norte. Ele, lamentavelmente, não foi para o segundo turno. Veio o segundo turno. E Carla me faz um apelo. Aquino, eu quero que você possa nos ajudar nesta eleição. Possa nos ajudar nesta eleição. Se papai fosse vivo, você estaria comigo. Então, prontamente, eu aceitei o convite de Micarla. Fui fazer política ao lado de Micarla, porque eu estava vendo a pessoa do pai dela, que sempre esteve ao meu lado e eu sempre estive ao lado dele. Então, a partir daí, cheguei para o senador Zé Agripino, para a direção do partido, e disse, olha, não vai dar mais para ficar no partido. Gostaria até de ficar, mas não vai dar porque a partir de agora eu pretendo fazer política ao lado de Micarla. E foi o que aconteceu. Então, esta é a nossa trajetória política que o Rio Grande do Norte conhece, que Natal conhece. A gratidão. Continuo respeitando o senador Zé Agripino. Eu entendo que ele merece todo o nosso apreço. Essa questão aí, está arrependido? Não estou arrependido pelo meu tempo de PFL. Vai pedir perdão? Pedir perdão para o eleitor de Zé Agripino? Não vou pedir perdão para o eleitor de Zé Agripino. Espero que o Supremo continue com a posição, entendendo que o mandato do povo, eleito candidato, aquele representante passa a ter o mandato político. O doutor Eric tem condição de passar para o ouvinte, para o telespectador, com o maior prazer. Bom, eu vou lhe pedir licença para a gente dar uma paradinha e depois do intervalo a gente O que eu quero dizer, Nelly, só um minutinho, é que já temos jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e outros momentos que chegou até ele para ele decidir, ele disse, não, o Supremo, o mandato pertence ao candidato, ou seja, ao eleito. O ministro Sepúlveda pertence, o outro Nelson Neri da Silveira, enfim, em outras decisões. Creio eu que agora esse mesmo Supremo vai continuar com o que já decidiu no passado, que é jurisprudência, e o mandato do povo pertence ao candidato. É isso que a gente vai continuar falando daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente vai falar das mudanças com uma eventual reforma política. Não saia daí, você debate, volta depois do intervalo. Estamos de volta com Você Debate hoje falando de política. Nesse bloco eu começo com o professor Cláudio Lenciano, que tem uma árdua tarefa de explicar para a gente por que a reforma política não sai do papel, professor. Bom, em primeiro lugar, é preciso que os telespectadores compreendam que o sistema proporcional que é praticado no Brasil, vejam bem, esse sistema proporcional puro, amplo e restrito, somente existe aqui no Brasil e na Finlândia. A Finlândia é um país próximo ao Polo Norte, com pequenas cidadezinhas, com características culturais, sociológicas, completamente diferentes do Brasil. Então, das duas umas, ou o Brasil está certo e o resto do mundo está errado, ou o resto do mundo está certo e o Brasil está errado. Começa daí. Esse é o aspecto. Você me pergunta por que é que não se faz a reforma política? Porque essa reforma política é reclamada pelo bom senso, pelo patriotismo,
pelos anseios de que o Brasil se aperfeiçoe. O Brasil pode avançar no campo social, no campo econômico, mas nada não avançará se não avançar no campo político e institucional. Nós queremos uma democracia? Queremos, mas uma democracia verdadeira. Não uma democracia que seja uma farsa, quer ser contaminada, inclusive, com a influência do poder econômico. Agora, essa questão cultural do brasileiro votar cada vez mais nas pessoas e não nos partidos é cada vez mais forte, né? Mais forte na medida em que não se fez a reforma política. No momento em que se fizesse a reforma política e se instituir, por exemplo, o voto distrital por misto, como muito bem disse o doutor Hélio Pereira aqui, né, nós vamos criar uma cultura nova. É aquele caso, por exemplo, de uma mãe que está educando o seu filhinho recém-nascido. Ele começa a andar. Ele começa a andar. Então ela começa primeiro, ela segura a mão do filho nos primeiros meses, nos primeiros dias. Depois a criança adquire autonomia, não sente mais temor, medo e passa a andar por si mesma. É o caso de uma cultura política. Nós precisamos praticar, nós nunca praticamos. Então, precisamos instituir o voto distrital. Com o voto distrital, por quê? Para vamos fortalecer os partidos, as lideranças locais. Em segundo lugar, nós precisamos realmente, aí sim dizer na Constituição que o mandato pertence ao partido. Aí sim. Vamos ser sinceros, nós temos que acabar com a reeleição, que é uma fonte inesgotável de quê? De corrupção. Isso eu estou dizendo, não estou apontando para esse, aquele ou aquele outro reeleito, não. O sistema de reeleição no Brasil, que não existia, foi instituído a partir do governo Fernando Henrique. Executivo, né? Do executivo, sim, a reeleição do executivo. Porque a do legislativo é diferente. Eu estou definindo a eleição do executivo. De prefeitos, governadores e presidente da República. Então, vamos ser sinceros, vamos clarificar. Outra coisa. O Brasil é um país de dimensão continental, com 200 milhões de habitantes. Veja bem, o mandato para o presidente de 4 anos é pequeno, como de 6 anos é excessivo. Então, qual é o meio termo? O meio termo foi encontrado pela Constituição de 46, que os militares derrubaram. Era um mandato de 5 anos, para governadores de Estado e para presidente da República. E para os prefeitos, 4 anos. Por que para os prefeitos de uma maneira diferenciada? Porque se subentende que aquele eleitorado, aquele poder que está circunscrito àquela localidade, àquele município, como os problemas são mais diretamente ligados àquela população, então pode haver eleição de 4 em 4 anos e não de 5 em 5 anos. Foi esse o modelo, já tivemos no Brasil esse modelo, sob a égide da Constituição de 46, e infelizmente o golpe militar de 64 aboliu com isso. Então nós precisamos voltar ao passado, aquilo que o passado nos aponta como positivo, mas agora a reforma política não fica somente nisso, não. Não fica somente nisso. Há uma questão que o doutor Hélio, que é muito mais versado do que eu, que é a questão de financiamento de campanha. Até porque ele é advogado eleitoral dos mais brilhantes que eu conheço. Então ele sabe como podar, como excluir, como impedir que o poder econômico, ou do Estado, olha bem, ou do governo, ou privado, possa contribuir para minar, para contaminar o resultado das eleições. E, por fim, outra coisa, uma questão gravíssima que precisa ser tratada no Brasil, é a questão da publicidade governamental. É como se me entregam um mandato de presidente da República, de governador de Estado ou de prefeito, eu passo a usar os recursos públicos para uma publicidade que me vai ser benéfica daqui a X anos. Isso não é possível. Isso tem que acabar. Agora, doutor Eric, a nossa legislação eleitoral, por mais moderna que ela seja, parece que ela tem muitas brechas, né? O próprio vereador Aquino dizia no bloco anterior sobre decisões do Supremo que vão contrário ao que a última decisão agora de que o mandato pertence ao partido, né? Ele mesmo já decidiu que o mandato pertenceria ao candidato. Na verdade, eu não diria brechas. Eu diria que o sistema jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, é um dos sistemas talvez mais complexos. O que nós precisamos ter é a eficácia das decisões judiciais. O que nós precisamos ter são interpretações uniformes daquelas normas, e a partir dessa uniformização do direito federal, você passar a ter uma segurança jurídica. O que nós estamos vivendo é uma insegurança muito grande, onde a cada composição do Tribunal Superior Eleitoral você tem determinadas decisões. O que é que se precisa ter, voltando a esse tema fidelidade partidária? Nós precisamos ter credibilidade no judiciário. Nós precisamos ter respeitabilidade em suas decisões e garantir a eficácia. E quem garante essa eficácia
são os cidadãos, somos todos nós que estamos vivendo dentro de uma democracia. Porque quem vai mais sofrer com essa insegurança e com esses retrocessos que vão acontecendo, é a própria democracia juvenil, essa democracia que no futuro é quem vai usufruir. Então, quando você fala em reforma política, você vem falando de reforma política desde o governo João Goulart. Você veja que é muito tempo que se fala de reforma política. Agora, o casuísmo impede que você tenha uma reforma definitiva, uma reforma estruturante. Porque no instante em que você tem fidelidade partidária, numa realidade brasileira que o voto é uninominal, onde você sabe que o eleitor quer votar na pessoa, quer votar naquele chamado puxador de voto, como eu disse no início do programa, eu não posso dizer que aquele puxador de voto perde o mandato. Então eu preciso ter uma lista fechada. Mas para eu ter uma lista fechada, eu preciso ter o cuidado para que os caciques dos partidos políticos não coloquem como primeiro de lista os filhos, os parentes. Então eu preciso que o eleitor trabalhe com a lista fechada, mas que ele também possa mudar a ordem dessa lista na hora que for votar. A partir daí eu estou tendo o quê? Eu estou tendo uma diminuição dos partidos de aluguéis, eu estou discutindo a existência de coligação partidária, eu estou fortalecendo o partido, eu não estou deixando de votar no candidato, mas fortaleço a estrutura partidária. No caso de eleitores que votam, por exemplo, em candidatos como Clodovil, que a maioria dos eleitores que votaram em Clodovil, segundo reportagens que a gente mesmo viu, não sabem nem a que partido ele pertence. O maior exemplo que nós temos de que o voto não é do partido, como se está dizendo com tanta ênfase, é o candidato Enéas. Ele foi eleito com milhões de votos em São Paulo e puxou 3 ou 4 deputados com ele. Então nós temos que discutir a norma, nós temos que discutir o ordenamento jurídico dentro da realidade brasileira. O voto do ministro César Asfo Rocha, em termos científicos, em termos técnicos, brilhante, citando Norberto Bobbio, citando autores italianos e franceses. Ora, mas essa realidade francesa e essa realidade italiana, ela não se aplica à realidade brasileira. Então, quando você vai examinar Norberto Bobbio, você examina que ele é contrário à coligação. No Brasil, nós temos coligação. Então, quando ele fala em fidelidade, e fidelidade pede mandato, nós precisamos ter na nossa Constituição uma forma taxativa de que a infidelidade é uma causa de perda. Porque, do contrário, eu não vou ter uma norma constitucional a mexer com a soberania popular. Eu não estou mexendo com regra infraconstitucional. Eu estou mexendo com a soberania popular, que é a estrutura, é o lastro dessa democracia. Como é que a justiça vai chegar, enfrentar essa soberania e dizer que aquele mandato do povo, na linguagem do meu amigo Aquino, aquele mandato do povo, a justiça vai dizer, não, caço, e agora quem vai assumir é fulano de tal. Eu acho que esse aperfeiçoamento ele é necessário, mas dentro de uma realidade que nós vivemos, é muito bonito para se assistir, para o inglês assistir, é muito bonito o julgamento do TSE, esse de terça-feira, mas nós precisamos ter eficácia e efetividade a essa realidade que nós estamos vivendo. Eu sou favorável à fidelidade partidária. Sou favorável ao voto distrital. Voto distrital, fidelidade partidária. Sou favorável à mudança, que a gente possa ter essa reforma política o mais rápido possível. Vou dar um exemplo, doutor professor Cláudio. Teve uma eleição nossa, que a cidade satélite deu mais votos para vereador do que o meu candidato a prefeito. Quis votar no partido, eu quis votar em mim. Exatamente isso que eu ia perguntar. O senhor atribui os seus votos ao seu trabalho como político ou ao partido, à legenda que o senhor pertence? Evidentemente que eu estou falando, a nossa primeira eleição, a cidade satélite, deu muito mais votos entre todos os candidatos que tinham a vereador. E nós tínhamos 3 ou eram 4 candidatos a prefeito. Eu tive muito mais votos do que o meu candidato majoritário, do que 3 candidatos majoritários. Candidato a vereador. Na sua área de atuação. Na minha área de atuação. Olha, eu queria explicar a vocês, quer dizer, complementando o que o doutor Edson disse também. Graças a Deus eu estou tranquilo. O voto distrital não significa somente o voto. Mas é um sistema, tá? Chamado sistema distrital. Isso aí veio das lições de Maurice Verger, que foi outro grande. Na prática muda o quê? Muda o seguinte, muda a vida partidária também. O partido é obrigado a se estruturar distrito por distrito. Certo? Então os caciques perdem o controle do partido. Por quê? Porque em cada distrito vai se organizar um diretório distrital, ali naquela base, livremente. As pessoas, outra coisa, cada partido em cada distrito vai procurar alistar o maior número de pessoas. Por quê? Para que aquelas pessoas entre si votem e decidam
quem deve ser o candidato, ou a deputado federal, deputado estadual, ou a prefeita, ou seja como for. Daí porque, vocês observem, como são importantes nos Estados Unidos as eleições primárias. Os candidatos saem de estado a estado, pedindo, eles vão disputar os votos junto ao quê? Aqueles diretórios distritais do seu partido. A campanha das primárias dos Estados Unidos começa com o estado New Hampshire, lá em cima, perto do Canadá, e termina na Flórida, lá embaixo. Então vocês vejam bem, quer dizer, os candidatos são obrigados a passar quase um ano percorrendo o país e falando aos eleitores dos seus partidos, olhem, observem bem, distrito a distrito, não é estado a estadão, distrito a distrito. Quando o presidente Jimmy Carter, surpreendentemente, isso em 1978, ele foi eleito, em 1976, foi eleito presidente dos Estados Unidos, surpreendeu primeiro na convenção, ele depois, entrevistado por um grande jornalista, Walter Cronkite, ele revelou uma coisa curiosa, que no período das primárias, ele não teria cumprimentado, apertado a mão de no mínimo 10 milhões de pessoas. Isso em todo o país durante um ano, vocês imaginem. Quer dizer, ele foi obrigado, porque ele disputou as primárias. Então, não é apenas o voto distrital, é todo o sistema de vida partidária que se modifica. Os partidos se revitalizam, se dinamizam. Interessante também no aspecto financeiro, é que em cada distrito, como uma paróquia, vamos imaginar uma paróquia que não realiza as suas festas, do padroeiro. Então, o diretório distrital, ele busca a sua autonomia financeira, com inclusive a contribuição mensal dos seus filiados. Então, é uma mudança radical na vida partidária. Que é importante que ela aconteça. Aí o lado que eu quero chamar a atenção, defendo que haja o voto distrital, a fidelidade partidária. Agora, a questão da lista fechada, eu tenho a mesma preocupação do doutor Erickson. Agora, em relação a esse problema da lista, eu vou dar um exemplo de Portugal, que está mais próximo à cultura. Bom, lá existe realmente a lista. Agora, na verdade, a lista é organizada, aí é que está. E existem os diretórios distritais. Então, a lista é organizada por cada diretório distrital. Não é o senhor presidente do partido, ou então chamar diretório regional, se reunir e dizer é Cláudio, é Eric, é Aquino Neto. Não é assim, não. É que está, quer dizer, a formação da chapa ou da lista, ela é precedida de manifestações dos diversos diretórios que são autônomos e que compõem o partido naquela região. Eu acho que eu já falei demais no programa, o doutor Eric, que eu quero sempre ouvir o exemplo do professor, porque a gente aprende com o doutor Eric como professor. Vou dar exemplos aqui do Rio Grande do Norte, que não é diferente do Brasil. Você acha que o eleitor aqui no Rio Grande do Norte, ele vota no senador Garibaldi, no partido que ele tiver ou não? Claro que vota, que é um grande líder. No senador Zé Agripino, no lado que ele tiver, ele mudou do PFL, agora é DEM. Você acha que o povo não vai votar no senador Zé Agripino? Não vai votar, que é um grande líder. E a professora Vilma de Faria, que já foi eleito pelo PDT, já foi eleito pelo PFL, agora está no PSB. Pô, vota nela por acreditar no trabalho. Então, enquanto não houver na lei a questão da mudança de partido, vai perder mandato, eu acho que não se pode aplicar essa pena, que fica muito duro. Eu diria o seguinte, viu, Aquino? Não seria nem na lei. Eu acho que o avanço cultural, o avanço social, ele é fundamental, porque se você for aos Estados Unidos e perguntar a um eleitor democrata o que é que o partido pensa sobre o aborto, ele vai responder o que é que o partido pensa. Se você perguntar ao republicano o que é que ele pensa sobre a pena de morte, ele vai responder o que é que o partido pensa. No Brasil, se você perguntar qualquer que seja, por mais elementar que seja o questionamento, o eleitor não sabe. Então esse avanço, eu acho que o ordenamento é importante, mas o avanço cultural, o avanço social, o aspecto de educação, ele tem que estar em sintonia. Nós não podemos ter uma medida jurídica jogada para uma sociedade de uma forma tão rápida, de uma forma onde muitos elogiaram, onde muitos até admiraram. Nós todos aqui somos favoráveis à fidelidade partidária, isso fique registrado, mas nós precisamos ter uma fidelidade partidária com várias consequências também de reformas políticas. A lista, todo esse tema que nós discutimos. E um eleitor e uma sociedade que ela interaja com aquele que nós
Precisa desaparecer essa crise da representatividade. Hoje existe uma crise de representatividade da vontade do eleitor que escolheu e daquele escolhido quando está votando no Congresso. Então, no instante que você passa a ter um acompanhamento do cidadão, um envolvimento do cidadão com a política brasileira, aí sim, você passa a ter o fortalecimento do partido. Ok, infelizmente, nosso tempo está encerrado. Com certeza a gente teria assunto para discutir ainda por mais um programa, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui. E o Você Debate termina aqui.